Eles cortaram a própria barraca, de dentro para fora, no meio da noite. Saíram descalços, em temperaturas abaixo de menos 30 graus. E segundo o relatório oficial da investigação soviética, não havia sinais de luta, nem presença de terceiros. Então a pergunta é simples. O que faria 9 pessoas experientes escolherem sair, sabendo que isso significava morte? Neste vídeo você vai entender exatamente o que aconteceu naquela noite, com base nos documentos originais da investigação, nos relatórios de autópsia e nas teorias mais recentes da ciência moderna. E no final, você vai perceber por que esse caso ainda não foi completamente explicado. Fevereiro de 1959, Montanhas Urais, uma das regiões mais isoladas da União Soviética. Um grupo de 9 jovens, liderados por Igor Dyatlov, inicia uma expedição de esqui em condições extremas. Eles eram experientes, treinados, classificados no nível mais alto de dificuldade para esse tipo de travessia. A rota, longa, silenciosa, coberta por neve e vento constante. O destino final, uma montanha conhecida como Kolatsiahu, na língua local, Montanha da Morte. No dia 1º de fevereiro, o grupo monta sua barraca em uma encosta aberta, sem árvores, sem proteção natural contra o vento, uma decisão que para muitos especialistas já parecia estranha. Durante a madrugada, algo acontece. Segundo o relatório oficial, a barraca foi encontrada rasgada, com cortes feitos de dentro para fora. Todos os pertences ficaram para trás: botas, casacos, equipamentos de sobrevivência. Do lado de fora, as pegadas contavam uma história ainda mais perturbadora. Os indivíduos desceram a encosta a pé de forma ordenada. Não correndo, não em pânico. Mas por quê? E o mais estranho ainda não tinha sido descoberto. Quando as equipes de busca finalmente encontraram os corpos, a situação ficou muito mais difícil de explicar. Os primeiros corpos estavam a cerca de 1,5 km da barraca, debaixo de uma árvore, sem sapatos, com sinais claros de hipotermia. Eles tentaram acender uma fogueira. Outros corpos foram encontrados entre a árvore e o acampamento, como se tentassem voltar, mas os últimos 4 foram encontrados meses depois, enterrados sob metros de neve. E foi ali que o caso mudou completamente. Segundo os laudos médicos, as lesões eram comparáveis à força de um acidente automobilístico. Fraturas internas graves, costelas esmagadas, crânio comprometido, mas quase sem ferimentos externos. E então, um detalhe que até hoje causa desconforto: uma das vítimas apresentava ausência total da língua, outra, dos olhos. A investigação não encontrou sinais de ataque, nenhuma evidência de luta, nenhuma presença externa. E ainda assim, algumas roupas apresentavam níveis anormais de radiação. O caso foi encerrado com uma conclusão vaga. A causa da morte foi uma força natural desconhecida? Décadas depois, cientistas tentaram dar uma resposta mais concreta. Utilizando simulações físicas e dados do terreno, eles propuseram uma explicação: uma avalanche de placa, capaz de gerar pressão suficiente para causar os ferimentos e forçar a saída imediata da barraca. Mas essa teoria tem falhas. Ela não explica o comportamento controlado, não explica a ausência de fuga caótica e não explica completamente os danos encontrados nos corpos. Mais de 60 anos depois, o caso Dyatlov continua em aberto, não porque não existam explicações, mas porque nenhuma delas responde tudo. Talvez tenha sido um acidente, talvez uma combinação de fatores extremos, ou talvez algo que simplesmente não foi registrado. E esse é o ponto mais inquietante. Nem tudo o que acontece deixa respostas claras. Se você quer entender outros casos reais como esse, com
base em documentos e investigações oficiais, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo a gente vai analisar outro caso que também foi encerrado, sem explicação definitiva e que pode ser ainda mais perturbador,